Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 100, não sei quanto a ti, mas isto dá-me um contentamento muito grande. Estamos no período do Evangelho de São João e vamos ouvir João 4 a 6 e Provérbios 5, 7 a 14. João 4. Quando Jesus soube que chegara aos ouvidos dos fariseus que ele conseguia mais discípulos e batizava mais do que João, embora não fosse o próprio Jesus a batizar, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Tinha de atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ficava ali o poço de Jacó. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se sem mais na borda do poço. Era por volta do meio-dia. Entretanto, chegou certa mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? É que os judeus não se dão bem com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom que Deus tem para dar e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele havia de dar-te água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. Onde consegues então a água viva? Porventura és mais do que o nosso patriarca Jacó, que nos deu este poço, de onde beberam ele, os seus filhos e os seus rebanhos?" Replicou-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água para eu não ter sede, nem ter de vir cá tirá-la." Respondeu-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e volta cá." A mulher retorquiu-lhe: "Eu não tenho marido." Declarou-lhe Jesus: "Disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, e vós dizeis que o lugar onde se deve adorar está em Jerusalém." Jesus declarou-lhe: "Mulher, acredita em mim. Chegou a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém haveis de adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas chega a hora, e é já, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são assim os adoradores que o Pai pretende. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, está para vir. Quando vier, há de fazer-nos saber todas as coisas." Jesus respondeu-lhe: "Sou eu que estou a falar contigo." Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados de ele estar a falar com uma mulher. Mas nenhum perguntou: "Que procuras?" ou "De que estás a falar com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àquela gente: "Eia, vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias?" Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: "Rabi, come." Mas ele disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém lhe trouxe de comer?" Declarou-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: mais 4 meses e vem a ceifa. Pois eu digo-vos: levantai os olhos e vede os campos que estão doirados para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o fruto em ordem à vida eterna,
de modo que se alegrem ao mesmo tempo aquele que semeia e o que ceifa. Nisto, porém, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele devido às palavras da mulher que testemunhava: ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando os samaritanos foram ter com Jesus, começaram a pedir-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Então, muitos mais acreditaram nele por causa da sua pregação e diziam à mulher: já não é pelas tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados aqueles 2 dias, Jesus partiu dali para a Galileia. Ele mesmo tinha declarado que um profeta não é estimado na sua própria terra. No entanto, quando chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem por terem visto o que fizera em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Veio, pois, novamente a Caná da Galileia, onde tinha convertido a água em vinho. Ora, havia em Cafarnaum um funcionário real que tinha o filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que descesse até lá para lhe curar o filho que estava a morrer. Então Jesus disse-lhe: se não virdes sinais extraordinários e prodígios, não acreditais. Respondeu-lhe o funcionário real: Senhor, desce até lá antes que o meu filho morra. Jesus disse-lhe: vai, que o teu filho está salvo. O homem acreditou nas palavras que Jesus lhe disse e pôs-se a caminho. Enquanto ia descendo, os criados vieram ao seu encontro dizendo: o teu filho está salvo. Perguntou-lhes então a que horas ele se tinha sentido melhor. Responderam: a febre deixou-o há pouco, depois do meio-dia. O pai viu então que tinha sido exatamente àquela hora que Jesus lhe dissera: o teu filho está salvo. E acreditou ele e todos os da sua casa. Jesus realizou este segundo sinal miraculoso ao ir da Judeia para a Galileia. João 5. Depois disto havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, há uma piscina, em hebraico chamada Betzatá. Tem 5 pórticos e neles jaziam numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali um homem que padecia da sua doença há 38 anos. Jesus, ao vê-lo prostrado e sabendo que já levava muito tempo assim, disse-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o doente: Senhor, não tenho ninguém que me meta na piscina quando se agita a água, pois enquanto eu vou, algum outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. E no mesmo instante aquele homem ficou são, agarrou na enxerga e começou a andar. Ora, aquele dia era de sábado. Por isso os judeus diziam ao que tinha sido curado: é sábado e não te é permitido transportar a enxerga. Ele respondeu-lhes: quem me curou é que me disse: toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então: quem é esse homem que te disse: toma a tua enxerga e anda? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus se tinha afastado da multidão ali reunida. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: vê lá, ficaste curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa ainda pior. O homem foi-se embora e comunicou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E foi por isto, por Jesus realizar tais coisas em dia de sábado, que os judeus começaram a persegui-lo. Naquela altura, Jesus replicou-lhes: o meu Pai continua a realizar obras até agora, e eu também continuo. Perante isto, mais vontade tinham os judeus de o matar, pois não só anulava o sábado, mas até chamava a Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus tomou, pois, a palavra e começou a dizer-lhes: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer nada, senão o que vir fazer ao Pai, pois aquilo que este faz, também o faz igualmente o Filho. De facto, o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E há de mostrar-lhe obras maiores do que estas, de modo que ficareis assombrados. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho faz viver aqueles que quer. O Pai, aliás, não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honra o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não é sujeito a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo: chega a hora, e é já, em que os mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de fazer o julgamento, porque ele é Filho do homem. Não vos assombreis com isto. É chegada a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz, e sairão os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Por mim mesmo eu não posso fazer nada. Conforme ouço, assim é que julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Se eu testemunhasse a favor de mim próprio, o meu testemunho não teria valor. Há outro que testemunha em favor de mim, e eu sei que o seu testemunho favorável a mim é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não é, porém, de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto para vos salvardes. João era uma lâmpada ardente e luminosa, e vós, por um instante, quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho a meu favor um testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me confiou para levar a cabo, essas mesmas obras que eu faço, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou mantém o seu testemunho a meu favor. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu rosto, nem a sua palavra permanece em vós, visto não crerdes neste que ele enviou. Investigai as Escrituras, dado que julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho a meu favor. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não ando à procura de receber glória dos homens. A vós já vos conheço, e sei que não há em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro viesse em seu próprio nome, a esse já o receberíeis. Como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos vou acusar diante do Pai. Há quem vos acuse. É Moisés em quem continuais a pôr a vossa esperança. De facto, se acreditasseis em Moisés, talvez acreditasseis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se vós não acreditais nos seus escritos, como haveis de acreditar nas minhas palavras? João 6. Depois disto, Jesus foi para a outra margem do lago da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque presenciavam os sinais miraculosos que realizava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava a aproximar-se a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo o olhar e reparando que uma grande multidão viera ter com ele, Jesus disse então a Filipe: Onde havemos de comprar pão para esta gente comer? Dizia isto para o pôr à prova, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não chegam para cada um comer um bocadinho. Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Há aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Mandai sentar as pessoas. Ora, havia muita erva no local. Os homens sentaram-se, pois, em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes, e eles comeram quanto quiseram. Quando se saciaram, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos então e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sujaram aos que tinham estado a comer. Aquela gente, ao ver o sinal milagroso que Jesus tinha feito, dizia: Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Por isso, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se de novo sozinho para o monte. Ao cair da tarde, os seus discípulos desceram até ao lago e, subindo para um barco, foram atravessando o lago em direção a Cafarnaum. Já tinha escurecido e Jesus ainda não fora ter com eles. Soprando uma forte ventania, o lago começou a agitar-se.
Depois de terem remado mais ou menos uma légua, avistaram Jesus que se aproximava do barco, caminhando sobre o lago, e tiveram medo. Mas ele disse-lhes: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram recebê-lo logo no barco, e o barco chegou imediatamente à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do lago reparou que ali não estivera mais do que um barco e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades até ao lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste cá? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo. Vós procurais-me não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este é que Deus, o Pai, confirma com o seu selo. Disseram-lhe então: que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eles replicaram: que sinal realizas tu então para nós vermos e crermos em ti? Que obra realizas tu? Os nossos pais comeram maná no deserto conforme está escrito. Ele deu-lhes a comer o pão vindo do céu. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas já vos-lo disse, vós vistes-me e não credes. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vier a mim eu não o rejeitarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai: que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus puseram-se então a murmurar contra ele por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, o filho de José, de quem nós conhecemos o pai e a mãe? Como se atreve a dizer agora: eu desci do céu. Jesus disse-lhes em resposta: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai a não ser aquele que tem a sua origem em Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus exaltados puseram-se a discutir entre si, dizendo: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é uma verdadeira comida, e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue fica a morar em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente.
Isto foi o que ele disse em Cafarnaum, ao ensinar na sinagoga. Depois de o ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram: Que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida. A carne não serve de nada. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. De facto, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e também quem era aquele que o havia de entregar. E dizia: Por isso é que eu vos declarei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós cremos e sabemos que tu é que és o Santo de Deus. Disse-lhe Jesus: Não vos escolhi eu a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse é que viria a entregá-lo, sendo embora um dos 12. Provérbios 5, 7 a 14. E agora escuta-me, pois, meu filho, e não te afastes das palavras da minha boca. Desvia dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para não entregares a estranhos a tua honra e os teus anos a gente implacável. Para que os estranhos não enriqueçam com os teus haveres e o fruto dos teus trabalhos não vá para a casa alheia. Por fim, uma vez consumida a tua carne e o teu corpo, ficarias a gemer. Então dirias: Porque odiei a disciplina e o meu coração desdenhou a admoestação. Porque não dei atenção aos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus educadores. Quase cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia da comunidade. Olá, eu sou Alexandre Palma e sou Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. Neste segundo bloco de leituras do quarto Evangelho, do Evangelho segundo São João, podemos encontrar mais diálogos e encontros, mais sinais, mais discurso e mais alimento. Mais diálogo e encontro, desde logo no longo capítulo 4 do encontro, diálogo com a samaritana. Desde logo, diálogo de verdade em terra hostil, terra de samaritanos, terra marcada por mágoas e tensões de um passado de conflitos com o povo judeu. Conversa-se sobre a sede e sobre a água. Uma água que salve definitivamente a sede. Uma água que a sacie de uma vez para todas. Conversam Jesus e a samaritana em Jesus, em registros diferentes, como que a elevar Jesus a compreensão daquela mulher que, no fundo, somos nós, os seus leitores. E no final, para que todos concluamos: vejo que és profeta. E um pouco à frente, um homem disse-me tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Mas também o próprio Jesus diz de si: o Messias eu sou. No fundo, Jesus diz agora o que no passado, outrora, no Êxodo e no Sinai, o próprio Deus dissera a Moisés. Também mais sinais. Começa a série das curas. A cura de um funcionário real. E ali tudo se joga em torno da hora.
a que horas se deu a cura. Essa hora é então a hora da salvação. Também a cura de um paralítico que jazia numa das piscinas do lado norte do Templo de Jerusalém. Sinais de que um poder novo, uma presença nova, vai aos poucos começando a atuar na história em favor dos mais desfavorecidos, para que neles possa brilhar esta nova presença de Deus. Mais discurso. Jesus delonga-se também a falar sobre si e do Pai, mas também da vida. E em torno de Jesus se levanta o debate sobre a sua autoridade, que no fundo é o debate sobre a sua identidade. De onde vem? O debate da proveniência de Jesus é decisivo neste quarto Evangelho, insinuando que essa proveniência não é tanto da sua geografia terrena, mas muito mais dessa outra geografia, uma geografia celeste. Porque este Jesus vem do alto, vem de Deus, vem do Pai. E a sua autoridade e a sua identidade recebem testemunho confirmador de muitas fontes. João Batista dá testemunho dele. As Escrituras dão testemunho dele. Mas, sobretudo, o Pai dá testemunho do Filho. Insinua-se aqui a tradição antiga, judaica, de que o reconhecimento de veracidade de algo estava associado a testemunhos múltiplos. Jesus é suportado também por estes testemunhos, que não lhe dão, mas que lhe reconhecem a autoridade. Por fim, mais alimento. Entramos no capítulo 6 da multiplicação dos pães, dos peixes, um novo maná para um novo povo, pelo novo profeta. Um maná definitivo, para um povo definitivo, por um Messias definitivo. Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo, clama-se a páginas tantas. No entretanto, este novo profeta caminha sobre as águas que são na cultura judaica, semita, um lugar desconfortável, onde a realidade não é sólida, mas líquida, gerando, portanto, um desconforto que assusta. Este Messias, Senhor, caminha sobre a liquidez da vida, superando então o desconforto que nela se esconde. Segue-se, enfim, um longo discurso de Jesus, em que se discute sobre o que é a fome, que fome é esta que trazemos em nós, mas também sobre que pão é este que nos traz Jesus. É Ele próprio. Eu sou o pão da vida. Ele é, pois, o novo Moisés, que vai além do antigo Moisés. Ele não apenas dá um alimento, ele faz-se pão. Daí o escândalo da multidão, daí o encanto da multidão. Finalmente, a fome humana e a sede humana encontrou uma fonte de água, um poço e um pão que sacia verdadeiramente a fome e a sede que habita em nós. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 100, um número redondo que nos dá alento para continuar e que nos lembra que fomos fiéis durante 100 dias a este desafio de ler a Palavra de Deus um dia de cada vez. Um abraço em Cristo. Até amanhã.